lembrar os nossos encontros, manter o nosso vínculo de afeto, de companheirismo, de aprendizado, não é? E conversar um pouco sobre constelação familiar. Exatamente. Antes de te chamar, eu estava aqui falando pro pessoal do tema, né? Que você me mandou o tema, né? Tomar nossos pais, como assim? E aí eu respondi para você, como assim tomar nossos pais? Que é isso? Pois é, esse conceito, essa conversa, essa fala, causa muita confusão mesmo. Tem muita gente que não entende direito, que não acha que é tomar alguma coisa, que tem algum remédio, que tem algum chá, que tem algum ritual, alguma coisa mágica para isso, mas não é nada disso. Ó, tô até no chá aqui, ó. Tem pessoas até que ficam bravas, falam, como tomar meu pai, tomar minha mãe? Quando a gente começa a desenvolver esse conteúdo, eles ficam bravos, pisando duro. Sabe como o mineiro fala, pisando duro? Porque realmente é um conteúdo, é um assunto que nos toca. Né? Pai e mãe é fundamental. Pai e mãe é muito importante, é muito sério para todos nós. Né? Então, em tomar pai e mãe fica uma coisa meio confusa no começo, mas eu aceitei o desafio de trazer esse conteúdo para todos nós aqui, para vocês, e enfim, para a gente rever, aprender e interiorizar no nosso dia a dia, no nosso comportamento, da maneira como a gente leva a vida. Tá bom? Todos prontos para o desafio? Espero que sim. Estou curiosa também. Espero que sim. É muito interessante, é bem profundo. É sistêmico. Nós vamos falar aqui, gente, de um conteúdo sistêmico, de um olhar sistêmico, de uma compreensão sistêmica, não é? Que é muito maior, que é muito mais ampla do que um olhar mais simplificado da vida, não é? Da vida, das nossas relações, enfim, daquilo tudo que nos envolve, que nos cerca. Tá bom? Então vamos começar. Eu já tinha falado há algum tempo atrás que nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Sistemicamente é assim. E o nosso DNA só comprova, não é? Se a gente for para a física quântica, vai comprovar mais ainda. Se a gente for para a epigenética, vai comprovar mais ainda que isto é fato, que isto é realidade no nosso corpo, no nosso emocional, no nosso campo energético, na nossa vida, enfim, em tudo que nós somos e em tudo onde nós estamos. Né? Mas a gente tem uma ideia interessante, engraçada, porque eu também tinha essa ideia, né? De que para a gente parece que o pai e a mãe começaram junto com a gente. Apareceu os 4, ou os 3. Eu, como sou gêmeo, sempre faço conta de 4, né? Mas uns com a primeira gestação, com a primeira criança. Então, a gente olha para o pai e para a mãe e fica pensando e sentindo e se comportando como se eles tivessem chegado na vida junto com a gente. Passaram a existir a partir do momento que a gente olhou para eles. Olhei para minha mãe, pum, ela existiu. Olhei para o meu pai, pum, ele existiu. Para os nossos avós, eles existiram. E não é bem assim. Não é esta a verdade. Não é assim a realidade. Eles já existiam antes da gente. Nós não chegamos juntos nesta vida. Nós não chegamos juntos neste mundo. O nosso pai e a nossa mãe viveram muito bem antes de nós. E eles viviam muito bem sem nós. Olha que absurdo. Como que pode uma coisa dessa? Nós somos tão importantes? Como que viviam bem sem nós? Mas viviam. Enquanto não nos tiveram como filhos, viviam sem nós, não é? Então, no momento da concepção, é que a nossa vida aconteceu. É nesse momento que nós fizemos a conexão com a vida e com a vida como um todo, a grande vida, a vida com letra maiúscula, não é? E a nossa própria vida. Mas a conexão com essa vida grande, com essa vida maior, nossos pais já tinham, porque já viviam. E os nossos avós também já tinham. Parece também que os nossos avós nasceram com a gente, né? A gente descobriu, conheceu o pai e o avô, acho que daquele momento ele começou a existir. Imagina, quanta história, quanta vivência, não é? Até que a gente chegasse a fazer parte dessa família. Então, a vida, a gente tem que ter muito claro para nós que a nossa vida veio através dos nossos pais. A vida é muito maior do que nós e eles e que toda a nossa história, que todos os nossos familiares. Mas a vida passou por eles e nós aproveitamos na concepção e nos conectamos com a vida e que estamos, querendo ou não. Não adianta dizer para o papai e para a mamãe assim, não quis nascer. Não vai mudar nada, está vivo aqui, não está? Adiantou não querer?
né? Então, é assim, nós estamos aqui. E sistemicamente, voltando a esse conteúdo, né, nós somos 50% nosso pai, 50% a nossa mãe. E trazemos toda essa herança, toda essa história que permeia o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas escolhas, não é? As nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas dificuldades. Nós estamos muito envolvidos, muito mais envolvidos em todo esse sistema familiar do que a gente dá conta, do que o nosso consciente nos permite descobrir e perceber, não é? Mas então, o que é tomar o nosso pai? Como assim? O que é isso? Vamos facilitar, vamos dizer, se ajuda a compreensão, não o entendimento, porque a compreensão vai para o nosso coração, para a nossa alma, né? Se a gente conseguir trocar o verbo tomar pelo verbo pegar, acho que fica melhor. Então, vamos pegar os nossos pais. E não é só a mãe, é o pai também, são os dois, porque eles nos compõem. Com os dois, eles estão em nós. Nós somos eles. Com toda a possibilidade de fazer diferente, desde que venhamos buscar e trabalhar isso, não é? Então, se a gente trocar o verbo de tomar por pegar, fica mais fácil, né? Então, o que é tomar os nossos pais? O que é tomar a mãe? O que é tomar o pai? É ter gratidão profunda pelo que foi essencial, que foi a vida que nós recebemos através dele. Isto é essencial. A gente pode detestar a nossa mãe, a gente pode ter muita raiva do nosso pai, né? A gente pode ter rompido com eles, não é? Discordar de muita coisa, mas eles são os nossos pais. E não adianta querer outro pai, querer outra mãe, porque não funciona, já foi. Foi o único pai possível, foi a única mãe possível. Em determinado momento se encontraram, se amaram, e aí nós estamos aqui, não é? Então, tomar os nossos pais é ter gratidão pela vida, por essa essência. E aqui, e esse tomar os nossos pais, gente, é para a vida toda. Nós podemos ficar, e geralmente ficamos muito tempo da nossa vida sem entender, sem saber desta importância, disso que é tão fundamental para que a gente possa seguir livremente. Já que estamos envolvidos no nosso sistema familiar, tomar pai e mãe nos facilita a seguir livres para frente, a ter um novo destino, a fazer uma nova história, porque a gratidão nos libera. Se nós ficamos na crítica, no julgamento, na condenação, achando que nós somos melhores, que nós somos superiores a eles, porque talvez sejam pessoas mais simples ou porque tiveram muitas dificuldades, isso só vai complicar a nossa vida, porque vai nos manter presos nesse julgamento. O julgamento prende, a crítica amarra, e nós não conseguimos usar toda a liberdade que poderíamos ter, fazer todo o movimento que nós queríamos de novo, de bom, de alegre, de iluminado, de gentil e de próspero para a nossa vida. Pessoal, emocional, relacional, de todas as formas. Tudo que a gente pode viver nesta vida que está colocado para nós, que está posto, a gente pega ou não. Então, se a gente pega a vida dos nossos pais com uma profunda gratidão, com um processo interno, uma atitude interna, nós pegamos a vida, o que tem na vida. Beth Hellinger e Limansa Farley, minha professora, os dois, né, usam uma imagem interessante, vamos ver se ajuda. O bebê mama no peito da mãe. Ele suga, ele pega. A mãe não consegue fazer com que ele mame à força, ou que tome uma mamadeira à força, mas ele suga da mãe, ele pega da mãe. Isso é um processo natural, isso é um sinônimo de vida, de saúde, de que tudo está caminhando bem. Então, se a gente pega os nossos pais desta forma, a gente pega a vida. E a gente pode crescer na vida. E a gente está com muito mais liberdade de sermos nós mesmos, de vivermos no aqui e no agora. Possibilidade muito melhor de alcançar os nossos anseios, os nossos desejos, que a gente quer, a gente procura e não consegue. Uma das razões é essa: se não tomamos o nosso pai e não tomamos a nossa mãe desta forma mais filosófica, vamos dizer assim, né? Desta forma mais profunda, mais
de essência, a nossa vida trava. É interessante, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, não é? Mas trava. Mas trava. E a gente acaba também, às vezes, reproduzindo este mesmo comportamento para os nossos filhos. Às vezes uma filha ou um filho nosso, não sei se tem homens assistindo, vão desenvolver o mesmo comportamento porque não encontraram em nós isto. Olha que louco. Então a relação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A relação do meu pai com o pai dele era assim, de julgamento, de crítica, de muito difícil, né? Muito difícil. Eu não consigo tomar o meu pai. Eu, se eu fosse um filho homem, também não consigo tomar o meu pai. E o meu filho, o neto, não consegue tomar o pai, porque ele está trazendo, ele está denunciando ao sistema, ele está colocando luz nesta dificuldade, nesta lei, nesta ordem que não foi observada, que não foi vivida por todos nós, ou por os nossos antepassados. Isso se perpetua, não é? Agora vem uma coisa mais difícil ainda, né? Se já tiver alguma pergunta, você vai colocando aí, tá bom? Sim, eu não falei, né, pessoal, mas podem perguntar durante a live, a gente sempre faz essa metodologia de bate-papo. Fica mais agradável. Pode ir mandando. E as perguntas, gente, são muito ricas. As perguntas são muito melhor do que eu poder responder as perguntas, é muito melhor do que eu ficar falando aqui para vocês. Não é porque eu quero que vocês ganhem com isso, eu quero trocar, eu quero fazer isso, não é? Eu ganho vocês também, não é? Então, tomar pai e mãe não significa, gente, amá-los. Olha só, que novidade. Parece um absurdo, né? Não significa conviver com eles. Não significa concordar com eles. Não significa obedecer, e talvez obedecer de uma forma cega. Não significa viver com eles. Amar, tomar os nossos pais, é ter gratidão profunda pela vida. Como que a gente vai amar uma mãe que a gente não conheceu? Mesmo que o amor esteja lá, na camada mais oculta, mais essencial, mais profunda da nossa essência, como que eu vou amar uma mulher, uma mãe, que eu nunca vi, que eu não conheço? É querer demais de um ser humano que ele olhe para aquela mulher, por exemplo, e já ame. Ele pode se emocionar pela falta toda que fez, pelo anseio, pela vontade de ter, de fazer parte, de conhecer, de dar um abraço, de receber e amar e ser amado. Mas no momento, quando você não conhece, como você vai amar? É querer demais. Nós não estamos nesse nível de, sei lá, de evolução. Que evolução seria essa do amor? Da compreensão? Nós não estamos nesse nível. Desculpa, Kiska, eu acho que pode contribuir. Quando a gente fala de pais, parece que a gente tem que amar, né? Para mim, como psicóloga, eu percebo muito isso na prática clínica, o quanto é difícil quando a pessoa não sente que ama, ou ao contrário, não sente que tem esse amor por parte dos pais, ou que ela mesma não tem, né? E o quanto isso é difícil, porque a gente vem com a ideia dessa coisa inata, né? Que esse amor, ele simplesmente tem que acontecer. E quando não acontece, é torturante até para muitas pessoas. Pois é. Exatamente. Boa colocação. Muito obrigada. É a pessoa que vamos supor, que se a gente não ama os nossos pais, ou um deles, que culpa. Todo mundo lá fora ama. A televisão mostra todo mundo amando. Nossa, eu sou um monstro. Eu sou uma aberração. E não é assim. Às vezes a gente não conheceu o pai e não conheceu a mãe. Às vezes o nosso pai e a nossa mãe não foram tão bacanas assim. Sim. Então não deu para amar. Pelo menos até agora não deu. E nós não estamos falando aqui de amar. Nós estamos falando de tomar, de pegar para nós. Então, se eu não conheci o meu pai ou se eu não conheci a minha mãe, eu sei que eles são os meus pais. Eu sei aqui dentro que eles são os meus pais. E isso basta para que eu acabe por tomá-los. Sabendo, eu posso agradecer a eles pela vida. Porque senão, mesmo que tenham me deixado, vamos supor, num caso assim, deixou para adoção, não é? Que tem tanto, né? Mesmo que tenha acontecido isso,
Nós só devemos a vida a eles, não tem jeito, não foram outras duas pessoas, não foi outro homem, não foi outra mulher. E tenha sido esse encontro como tenha sido, hein, gente? Pode ser uma gravidez planejada, não planejada, pode ser uma consequência de uma violência, não importa. O que nós temos que transcender, vamos dizer assim, o que nós temos que conquistar dentro de nós, e não precisamos dizer para ninguém, publicar em jornal nenhum, é a gratidão pela vida que eles nos deram, pela vida que veio através deles. Isso nos libera. Isso vai nos ajudar a vê-los com outros olhos. Nós não vamos, fazendo isto, tomando nossos pais, nós não vamos mudá-los. Não, esquece, a gente não muda ninguém. Eles não vão mudar, mesmo que você ache que ele tem que mudar para melhor ou fazer de uma outra forma, que nós conseguimos alcançar isso dentro de nós. Eles são eles. Tiveram a história deles, tiveram os emaranhamentos sistêmicos que eles tiveram. Então, eles não vão mudar porque eu tomei cada um deles no meu coração. O fato de eles estarem no meu coração, dentro de mim, na minha essência, não vai mudá-los em nada. Pelo contrário, vai mudar só a mim mesma. Sim. Eu posso ficar mais paciente com esses pais, eu posso desculpá-los com mais facilidade, alguma coisa que não tenha sido tão boa. Né? Ver o humano. Então, a gente tem que separar. Para a gente conseguir um pouco disso, e isso é conquista, gente, é conquista. E é trabalho, e é processo da vida, porque a gente toma e de repente escapa de novo, não é? Então, como é que a gente pode ajudar um pouco isso? É separar. Pode continuar. Só tem já algumas coisas, quando você concluir, eu posso falar já algumas perguntas. Tá legal. Então, como é que a gente faz para que isso seja mais fácil? Né? Porque é possível, viu, gente? Muita gente, muitos milhões de pessoas tomam os pais, tá bom? Mas muitos milhões também não conseguem ainda, estão presos em alguma coisa, não é? Sim. Isso é de nós. Como é que a gente faz isso? Como é que isso é possível? Quando a gente separa os nossos pais do homem e da mulher. Então, como pais, aqui meu pai e minha mãe, eles me deram a vida. Então, eu agradeço isto ao meu pai e à minha mãe. Agora, o homem e a mulher que estão aqui, e tudo que eles fazem é outra história. Viram como é que é o caminho do coração? É assim. Sim. Né? Exige um pouco difícil, né, essa separação. É o caminho do coração, mas é esse. Quando a gente consegue olhar para nossa mãe, né, aquela mulher que às vezes a gente tem tanta dificuldade, que a gente... E olha, gente, eu estou dizendo aqui, não quer dizer que eles que eles não errem conosco. E às vezes gravemente. Mas é separar o erro, a gravidade, o erro está aqui, no homem e na mulher. O meu pai e a minha mãe, estes dois me deram a vida. É isto que eu tenho que me conectar. E quando eu me conecto com isto, com o meu pai, com a minha mãe, eu me conecto com a vida toda que eles trouxeram. Com a vida que pode ser plena em mim. E se eu fico aqui brigando, reclamando, criticando, julgando o que esse homem e essa mulher fazem entre eles, ou fazem com a gente, ou fazem com a própria vida deles, eu fico presa aqui, estou presa aqui. Sim. E prende mesmo, o julgamento prende, a crítica prende. Isso é fácil, é simples de conseguir? Não. Mas é necessário, é fundamental, é importante para que a gente consiga se liberar disto para ficar com isto. E aqui a gente ganha força, ganha 50% de um, 50% de outro, toda a força que veio dos nossos antepassados e a gente vai para a vida. Não é? Sim. Isso também quer dizer que a gente vai isentar os nossos pais da responsabilidade pelas escolhas que eles fizeram. Nem nós somos isentos do que nós escolhemos. Ninguém nessa vida ninguém neste mundo é. Nem nossos pais. Não é? Eles têm lá a responsabilidade sobre as escolhas que fizeram. Nós não somos responsáveis por essas escolhas. A escolha que aquele homem, que aquela mulher fizeram. E nós não vamos mudar nem um pontinho dessas escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Pelas nossas escolhas, como eles são responsáveis, não é? Exatamente. Dizendo mais uma vez, então,
tomar pai e mãe, papai e mamãe, não significa amá-los, não significa conviver com eles, morar na mesma casa, não significa concordar com o que eles pensam, com o que eles sentem, como eles agem, o que eles acham. Não é. A gente pode discordar. A gente pode morar do outro lado do mundo, pode. Né? Tomar os pais não significa concordar. Podemos discordar de muita coisa. Podemos. Tomar pai e mãe não significa obedecer, seguir os valores que eles têm. Não é isto. Do homem e da mulher. Não é? Nós temos que olhar com o nosso coração e fazer o caminho do amor para o pai e para a mãe. Para o homem e para a mulher, nós somos uma mulher e somos um homem. E aí? Não fazemos por aí. Nós que já somos pais, como é que está? Como é que é a experiência de ser pai? Não é? E ser mãe? Nós estamos fazendo, por acaso, o melhor que eles fizeram? Ou se a gente olhar com um jeitinho, perceber que estão fazendo mais ou menos a mesma coisa, se não está fazendo um pouco pior. Tem mais isso ainda, né, gente? Quando a gente julga muito, ficamos presos. Repete, né? Aquilo que eu não gostaria de repetir na minha mãe, que eu falo, isso eu não vou fazer. Repete. E repetimos. Além da nossa vida não fluir, porque nós não pegamos tudo aquilo. Sabe quando a gente não amou direito? Esse for o exemplo da mamando da mãe, não é? Então nós não conseguimos, nós somos mancos. E se a gente não tomou, né? E acontece muito, acontece muito, né? E se a gente não tomou nem pai e nem mãe, a gente fica com um vazio imenso dentro de nós. É um vazio, a gente procura na profissão, a gente procura nas relações afetivas, a gente procura nas amizades, a gente procura em tudo e em todos e não acha. Pensa que acha. Até fica mais alegrinho, mais alegrinha, mais satisfeitozinho por um tempo e depois não. Porque ninguém substitui esses dois. Neste caminho do amor aqui dentro de mim. Não é? E acontece, gente. Eu não quero deixar ninguém preocupado nem chateado. Eu só estou compartilhando o conhecimento e a verdade que Bert Hellinger comprovou metodologicamente, cientificamente, que a gente vê nas constelações. Quem faz as constelações lá comigo, o grupo que está lá, as pessoas que vêm, conseguem ver isso muito claramente no campo. O campo mostra muito bem. As constelações nos ajudam a ver isso, porque às vezes a gente tem um mecanismo, está tudo bem, está tudo bem com a minha mãe, está tudo bem com o meu pai. Está tudo bem, está tudo bem. Quando você abre o campo, como é que pode? Ela falou que está tudo bem aqui no campo, não está tudo bem. É que lá dentro de nós não é bem assim. Lá dentro a gente está se achando melhor que eles. Lá dentro a gente tem um julgamento. Lá dentro não tem uma entrega a esse pai, a essa mãe, a esse amor, a essa gratidão que a gente precisa e deve ter para que a nossa vida seja fluida, seja próspera, seja de realizações, seja de felicidade. Não é? Pra gente, inclusive, gente, para a gente fazer o novo. Para a gente fazer o novo. Quando a gente tem essa gratidão internalizada dentro de nós, tem um espaço muito grande para novas conquistas e realizações. É assim que nós podemos fazer o novo no nosso sistema familiar. É assim também que nós não vamos levar a mesma história para que os nossos filhos ou os nossos netos vão reproduzir. Nós vamos levar ao contrário. Nós vamos levar essa experiência, este valor e esta energia diferente que eles vão poder se conectar. Vai ter modelo. Já tem modelo para eu me identificar, para eu acessar. Facilita, não é? Kisca, posso pegar alguns comentários aqui? Diga, meu bem, vamos lá. Olha, tem bastante gente falando da questão. A Denise fala, né? Quando o pai tem raiva dela, né? Como se não visse ela como filha. E tem outras pessoas, né? Falando dessa sensação. A Rita também fala, minha mãe não gosta de mim, né? Por mais que ela faça coisas por ela e tal. Mas essa questão de quando o sentimento, né? Ali, a emoção é negativa, né? De um dos dois lados. Ou sentir que não gosta, ou essa raiva, né? Como lidar com isso? E aí eu vou incluir, acho que a pergunta da Angelina aqui, que eu acho que vai fazer pensar. Como fazer com que a pessoa tenha consciência disso
e tirar esse nó para se libertar? Eu acho que complementa essa pergunta, né? Sim. Se nós sentimos que o nosso pai ou que a nossa mãe não nos ama, não nos aceita, não gosta de nós, quem está fazendo isso conosco é o homem e a mulher. Para tomar pai e mãe, é só a gente lembrar, é um processo de gratidão profundo pela vida que eles nos deram. Minha mãe pode me detestar. Ela não gosta de mim, vou fazer o quê? Não gosta. Também mãe não gosta, pai não gosta. Acontece. Né? Pode acontecer. Como seres humanos mesmo, né? É isso que você quer dizer quando fala de homem e mulher. Isso. E eles têm também, aqui nós estamos olhando para a vida e para as coisas de uma forma sistêmica. Eles tiveram o passado deles. Talvez na história deles, pai e mãe também não mostraram amor para eles. Eles também quiseram ser amados da forma como eles queriam ser amados. E não foram. E às vezes os avós também não fizeram a mesma coisa. Se a gente lembrar um pouquinho de como foram essas gerações passadas, eram mais duras, né? A gente expressar afeto, eu cuido de você, eu não deixo nem você morrer. Você tá limpinha, cheirosa, bonitinha, comeu, fez tudo. Mas te dar um abraço, eu não sei fazer. Ou às vezes é muito severa. Pai ou a mãe são muito severos, mas vai saber. Isso é uma visão sistêmica. Vai saber como foi com eles. Que modelo eles têm. A gente não faz aquilo que a gente não viveu, aquilo que a gente nem imagina. Então, se o pai e a mãe não gostam da gente, ou se a gente sente que eles não nos amam, isso é com eles. E tem razão para que este amor esteja desta forma embotado, escondido. Mas é a razão dos dois. Não tem nada a ver com você. Você veio depois. Esses pais podem, com certeza, estão emaranhados em outras histórias que não tem nada a ver com você ter chegado aqui. Não é? Às vezes não sabem demonstrar, às vezes têm dificuldades em expressar o afeto, e às vezes são pessoas mais duras, mais rígidas. Sabe Deus como foi a história? E como que a gente consegue? Porque isso dói, hein? A gente vê que a gente sentir que a mãe não gosta, ou a gente sentir que o pai não gosta, e às vezes até que prefere um ao outro, né? Nossa, isso aí pega mesmo, isso aí pega, né? Dói, não é? Não é? Vê como complica a nossa vida, não é? Nós temos que lembrar que eles nos deram a vida. É por isso que a gente tem que ter gratidão. E talvez, se conseguir olhar para os pais daqui para frente, quando mostram em atitudes, em palavras, ou até, enfim, que dá a impressão que realmente eles não gostam da gente, lembrar, olhar assim para nós, o que será que tem atrás disso? Porque tem. Porque tem. Assim, talvez a gente vá morrer e não vai saber o que tem, mas tem. E a gente só vai conseguir fazer diferente, amar os nossos filhos, amar a nossa esposa, amar o nosso companheiro, os nossos amigos, os nossos netos, se a gente agradecer a vida para os nossos pais. Libera. Não é? Isso. Será que eu consegui responder, gente? O que você achou? Eu achei ótimo. A questão que tem mais gente perguntando é assim, como conseguir isso, né? Como conseguir sentir essa gratidão, mesmo por esse pai, por essa mãe, né? A Atenas perguntou, como conseguir essa gratidão pelos pais? Né? Como chegar nesse nível, né? Acho que tem a ver com a pergunta da Angelina, como desfazer esse nó, enfim. É a novidade, não é? Todo mundo sabia disso. Eu tinha um tempo na vida sem saber disso. Nós não sabíamos disso. Nós achávamos que nós estávamos muito certos da maneira como nós reagíamos e agimos com esse conteúdo, né? É um exercício diário. Agora a gente já sabe. Que o nosso pai e a nossa mãe são coisas diferentes do homem e da mulher. O nosso pai e a nossa mãe não são perfeitos, nunca foram perfeitos como nós não somos. Eles não vão ficar perfeitos para nós. Eles não vão nem fazer aquilo que a gente quer. Não vão nem nos amar da maneira que a gente quer que eles nos amem. Eles vão amar como eles sabem, como eles conseguem, como eles aprenderam. E às vezes tem tanto amor atrás daquilo.
tem tanto amor, mas a gente não consegue perceber. A gente fica, às vezes, sabe, meio que na birra. Não, tem que me amar assim, tem que chegar todo dia em casa, tem que comprar a roupa que eu quero, um exemplo bom, né? Mas que pode acontece. Tem que me abraçar, me beijar e dizer todo dia, toda hora que me ama, concordar com tudo que eu faço, me ajudar em tudo. E não percebe que o pai e a mãe ama quando ele paga a tua escola, quando tua mãe não te abortou, quando tua mãe brigou com o pai, com a mãe, para poder fazer aquilo que quer. Então, o amor que eles têm por nós, muitas vezes nós não conseguimos ver. E eles não conseguem mostrar como nós queremos ver. Então, o Bert Hellinger diz que é o amor do umbigo. A gente está virado para o nosso umbigo, não é? Então, este novo olhar, essa nova forma, essa pergunta que vai ficar na cabeça da gente agora, vai nos ajudar muito. Vai nos ajudar muito. Não é? Exatamente. A Rita pergunta assim, não sei se entendi, seria ter gratidão pela vida que eles nos deram? Exatamente, Rita. Só isto é a essência de tomar pai e mãe. Se ele não nos reconhece como filha, se não nos aceita como filho, isto é escolha e responsabilidade deste homem e desta mulher. Mas o meu pai e a minha mãe me deram a vida. E cuidaram de mim. Porque Rita está aqui até agora, eu estou aqui até agora, Ana está aqui até agora. Quando a gente está aqui até agora. Alguma coisa de útil, se a gente não falar de amor, né? Alguma coisa de útil eles fizeram. Alguma coisa... Exatamente, né? Salvou alguma coisa aqui, né? Então, aqui bem ou mal. No meio de tantas dificuldades, talvez, né? Alguma coisa deu certo. Sim. Alguma coisa eles fizeram e deu certo para nós, não é? Exatamente. A Bernadette fala o seguinte, e quando a gente ama demais, né, o oposto, e num determinado tempo da vida, percebemos que ele, o pai, não era quem pensava. Tipo uma decepção aqui, né, pelo que eu entendi, ou mudou essa imagem. Às vezes os pais nos decepcionam muito, às vezes severamente. E daí? Voltando ao assunto. E daí, com todo o respeito, Bernadette, Claro. agradeça pela vida que eles te deram. O seu pai não é perfeito. Ele nunca vai ser perfeito. O seu pai é um homem comum. Sabe? É um homem... Talvez até o contrário, via só o lado do pai, né? E aí tinha esse amor, e aí viu o homem e... Não sei, tô imaginando aqui, né? E sistemicamente falando, foi bacana essa colocação da Bernadette. Sistemicamente falando, às vezes a gente fica com esse olhar para os pais, porque a gente está, na realidade, emaranhada em alguma história. Agora, para complicar a vida da Bernadette, mas por isso. Porque às vezes, Bernadette, eu não sei se você entende, sabe, um pouco de constelação, às vezes a gente está identificada com alguém da história, do passado do nosso pai. Então, esse olhar de encantamento, de meu pai é minha vida, é minha salvação, é o amor da minha vida, não é teu. Isto não é teu. Isto é de alguém antepassado lá do seu pai. Geralmente, isso aqui, geralmente, nunca é sempre. Geralmente é alguma outra mulher, alguma outra paixão, uma outra relação afetiva que o pai teve e a moça ficou assim, que não deu certo. E a gente se identifica com esta moça, com esta mulher, para trazê-la de volta, para ver se salva a situação do papai, se limpa a barra dele, entendeu? Mas não limpa, não é? Sim. Sim. Nossa, tem bastante coisa. O pessoal, olha, esse é um assunto, esse é um conteúdo vasto. Eu estou trazendo algumas coisas, né, para a gente poder perceber. A Cris, ela fala assim, em algumas famílias demonstrar amor, fazer carinho, beijar é difícil. Como podemos saber o que receberam, né? Acho que foi quando você estava falando dos modelos, né? Às vezes a gente não vai saber nunca. Às vezes a gente pode saber, que de repente você pergunta para sua mãe, com um jeitinho, como é que foi a relação dela com os pais. Ou se você pergunta para o seu pai a mesma coisa, pode ser que eles falem alguma coisa e pode ser que não. O essencial para nós não é saber como eles foram, porque eles são assim. O essencial para nós é tomar pai e mãe, é agradecer a vida.
E eles deram conta da história deles. São histórias difíceis. Aqui no Brasil nós temos muitos imigrantes, são histórias difíceis mesmo, não é? Mesmo que não seja imigrante, é daqui mesmo. Então, mas eles deram conta. E a gente fica achando que eles são coitadinhos, que eles são simplesinhos, ignorantes, que não sabem de nada, que são atrasados, que não percebem nada da vida e que só nós é que sabemos. Porque a gente estudou mais do que eles. Ah, tá. E aí? Você está fazendo melhor? Vai fazer melhor quando tiver o seu companheiro? Vai fazer melhor quando tiver seus filhos? Se não tomar, se não tiver gratidão pela vida, será? Fico em dúvida. Fico em dúvida, né? É isso mesmo. Esse tema é sério, tá? Deve estar todo mundo meio sério aí. Muito com a gente, né? Porque eles são fundamentais. Eles são fundamentais. Olha, gente, outra coisa que eu vou trazer aqui que vai impactar também, mas vamos ser adultos, né? Eu não posso esconder nada. Sim. O pai que é um abusador, tá certo isso? É óbvio que não está. Não é? Tem mãe que é abusadora também. Né? A gente é mesmo. Tá certo, isso não tá. Faz bem para a criança, não faz. Mas isto é o homem que fez. Não é que o pai. Numa constelação, a gente consegue ressignificar tudo isso. Sim. Um pai que é, por exemplo, um traficante. Você vai odiar seu pai? Você pode ter vergonha dele, você pode não querer viver com ele, você pode achar isso oculto, mas você precisa reconhecer e agradecer profundamente que ele te deu a vida com a sua mãe. É disso que eu estou falando. Porque ele deu a vida e mais um monte de história, e mais um monte de força que se você não tiver essa gratidão, não vai conseguir acessar. Porque vai ficar presa. Né? Ô, Cris, eu acho que a Bernadette ficou com uma dúvida que eu acho importante esclarecer para quem está lendo os comentários. Que ela falou assim, você lembra da explicação, né, da Bernadette? Do pai e tal. O pai não gostava dela, não é isso? Não, é da questão que ela amava demais. Sim, lembra. Decepcionou. Ela perguntou se quando você explicou, você falou sobre reencarnação. Eu acho que ela não viu as outras lives e não está habituada com os conceitos da constelação, mas assim como ela, podem ter outras pessoas, né, que não entenderam. Bernadette, muito obrigada. Não tem nada a ver, Bernadette, com reencarnação. Não tem nada a ver. É que teria que trazer uma orientação, um conteúdo de campo morfogenético. Tudo que a gente vive, Bernadette, eu, você, a Anne, todos vocês e nossos pais, tudo que a gente vive acaba gerando uma espécie de conhecimento aliado a uma energia que fica à nossa volta, fica num campo que a gente chama de campo morfogenético. Tá? Então, é um grande recurso, é um grande banco de dados, um grande banco de recursos, não é? E nós podemos, quando nascemos, nos conectar, ligar a uma história a outra história, a um conteúdo a outro conteúdo. Então, se a minha avó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, foi uma índia brasileira, minha bisavó talvez seja melhor no tempo, estou tentando deixar um pouco mais compreensível. Se a minha bisavó foi uma índia brasileira que foi laçada lá no interior do Brasil, pelos bandeirantes ou pelos portugueses que não eram bandeirantes, e foi obrigada a se deitar com os brancos e ter filhos deles sem querer, e ser tratada como qualquer coisa, como um zero à esquerda, que nem ser humano é, isto marca profundamente o sistema familiar dela, do homem que se deitou com ela, se tivesse casado com ela, seria o marido dela, e de todas aquelas crianças que nasceram. Então, talvez destas crianças que nasceram, uma vai se identificar com essa história e não vai conseguir se realizar na vida. Vai ter um complexo de inferioridade, de menos-valia absurdo, sem razão de ser. Um exemplo para a Bernadette mais ou menos entender. Então, não tem a ver com eu vivi aqui e morri, daqui 2 gerações, não sou eu. É a história que eu vivi, que eu deixei marcada nesse campo de informação e de energia, e que fica ali, quem vier depois vai poder acessar ou não. Por isso que é importante a gente buscar a melhora, buscar a mudança, porque a gente muda esse campo.
A gente muda as informações, a energia que a gente coloca neste campo. A gente faz com que ele seja mais leve. A gente faz com que ele seja mais gentil. A gente faz com que ele seja mais próspero. Para dar alguns exemplos. Sim. Às vezes é meio difícil de entender isso, mas é assim. A Bernadette está convidada a participar da constelação. Isso! Você vai ver, e se você eu vou te colocar para entrar no campo, você vai sentir. Não é só que a gente vivencia. Sim. A Atenas, Cris, perguntou assim, teríamos algum exercício para nos conscientizarmos da diferença de pais e mãe, e homens e mulheres? Acho que é aquele conceito que você passou, né? É só saber que o seu pai, antes de você nascer, é um homem. Depois que você nascer, ele vai continuar sendo um homem. É verdade, né? A gente esquece, né? A gente acha que pai virou santo. A sua mãe, antes de você nascer, era uma mulher. Ela vai continuar a ser mulher depois que você nasceu. Só que em um determinado momento da vida da sua mãe e do seu pai, pimba, apareceu você. E aí, você é filha deles. E é por isso que você tem que agradecer só pela vida. Reconhecer isso te libera. Não tem exercício, não tem... eu diria, eu gosto dessa palavra filosófica. Mais um conteúdo filosófico mesmo, sabe? De agradecer a vida. Tem gente que agradece a Deus pela vida, tem gente que agradece a tantas coisas pela vida. Bom, vamos agradecer, eu agradeço. Mas vamos lembrar, será que cabe nesse monte de agradecimentos a vida que o Pai deu para nós? Será que a gente pensou nisso em algum momento? Porque são os únicos. E assim, olha, se a gente critica, se a gente julga, o que acontece? Como nós somos eles, como eles estão em nós, a gente critica nós mesmos, nós vamos dificultar a nossa vida. Sim, exatamente. Eu acho que para facilitar, né, o Jesus Lucas perguntou como fazer quando pai ou mãe já faleceu. Eu acho que boa pergunta, Jesus. Boa pergunta. Não tem importância nenhuma, é a mesma coisa. Com os pais vivos ou falecidos, a nossa gratidão, tomar o pai e mãe com a nossa gratidão, é a mesma coisa. Se a gente não fez isso enquanto eles estavam vivos, dá para fazer perfeitamente depois que eles faleceram. Porque não precisamos estar na presença deles, não precisamos verbalizar para eles. É isso que eu ia perguntar, Cris. Porque às vezes fala de gratidão, acho que as pessoas pensam que você tem que ir lá e ter uma conversa com a sua mãe, olha, obrigado, tal. Aqui, né? É processo interno, é processo, é atitude interna, é um novo valor que você tem perante a vida. Então não precisa, Lucas, né? Jesus Lucas. Isso. Não precisa não, faça isso. Nós vamos fazer, Jesus, um exercício rápido no final dessa live de hoje, que vai ser bem interessante. Acho que vocês vão gostar ou vão ficar bravos comigo. Vão ser um daqueles que vão sair pisando duro, que nem dizem os mineiros. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quer continuar aí, Cris? Seu conteúdo? Dando continuidade ao que o Jesus trouxe, né? Então a gente pode fazer isso com os nossos pais, porque não é fazer com os nossos pais, é fazer conosco. Isso é conquista minha. É postura interna minha. Lógico que eu posso ir lá agradecer. Oxa, eles vão amar. Vão ficar tão felizes. Dizer, eu te amo, obrigado. Mas é aqui. Antes, gente, é assim. O segredo, como quem está atrás desse segredo, é assim. Primeiro internamente, depois fora. Tá? Então nós podemos fazer isso com os pais falecidos, nós podemos fazer isso com os pais desconhecidos, com os pais que foram embora, com os pais que nos deram em adoção, enfim, com os pais que não nos amam. Tá? Porque é aqui dentro. E não precisamos dizer para eles obrigatoriamente fazer isso. Porque outro pedacinho do segredo, pai. Porque o que importa, gente, o que tem força, o que causa mudança, não é o que a gente faz. É como a gente faz. Se eu vou lá e abraço minha mãe e falo, obrigada, mãe, por tudo, mas aqui dentro não adiantou. Então é como eu faço. Então se aqui dentro já existiu isso em mim, se eu já internalizei, esse abraço vai ser uma maravilha. E se agradecer vai ser lindo. E eu vou ficar muito livre para a minha vida, né? Muito livre. Sim.
Ô, Cris, tem um pessoal falando aqui que da última live o nosso exercício cortou. Foi, cortou no finalzinho. Então Mas a ele gente vai ficar de olho, pessoal, no horário. eu acho que a gente já vou responder isso e vamos fazer então o exercício. Mas deixa eu só acalmar as pessoas, muitas pessoas me retornaram que gostaram muito, que foram tocadas, e enfim, o exercício ficou completo. Não se preocupem porque ficou completo, só faltou eu dar tchau para vocês. Para mim ficou completo também. Chegou ao objetivo que eu estava desejando. Né? E parece que foi muito bom para muita gente. Eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão contente, porque quando eu fiz esse exercício foi uma beleza para mim. Vamos fazer o exercício agora? Você acha que horas são? Eu acho legal, porque aí quem quiser pode compartilhar alguma coisa aqui no chat sobre exercício. Então tá. Vamos lá. Então, como sempre, eu vou pedir para vocês acharem uma posição e um lugar bem confortável onde vocês estão. Pode ser cadeira, pode ser cama, pode ser sofá, enfim, onde vocês estiverem. Se ajeitem aí, não deixa o corpo incomodar, pesar. Às vezes a gente senta ou encosta e o corpo incomoda. Acha uma posição bem, bem gostosa. E tenho certeza, gente, que ninguém vai atrapalhar, que ninguém vai entrar lá para perguntar a hora, o filho não vai perguntar onde é que está o chocolate, é isso. Que fiquem só vocês, ligados aqui no que a gente vai fazer, ok? Vamos ver. Um tempinho. Todo mundo se acomodou? Agora, eu vou pedir para você. Esse exercício, esse teste, na realidade eu vou chamar de teste. É assim, qual é a pergunta toda vez que a gente faz um teste é uma pergunta, não é? Qual que é a pergunta desse teste? É saber se os seus pais foram bons o bastante para você. Tá bom? Então, qual que é o objetivo deste teste? Esta é a pergunta. Saber se os seus pais foram bons o suficiente para você. Então, vamos fechar os olhos. E agora eu vou pedir para vocês, eu vou respirar aqui também, vocês me acompanhem, respirarem profundamente, mas bem profundamente 3 vezes. Inspirando pela boca, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Pode até abrir a boca assim, ó. Solta todo o ar, você vê que vem lá da barriga, assim, tem até que fazer um esforço. Agora, de novo, segunda vez. Isso. Mais uma vez. Todos conseguiram fazer isso? Conseguiram respirar as 3 vezes profundamente? Sentiram claramente a respiração? Então, se todos conseguiram fazer isso, os seus pais foram perfeitos para vocês. Vocês estão vivos. Vocês respiram. No ato de dar a vida a vocês, eles foram totalmente perfeitos. E é isso. É isso. Nada mais do que isso. Tomar os pais é lidar com esta essência, que é estar vivo. Agora podem abrir os olhos. Ai, esse exercício é muito bom, gente. Vamos ver o que acharam, como sentir. É isso, mostrar que é isto. Tomar o pai é isto, é saber que você está vivo. Então, você está vivo, você está respirando, você está aqui agora conversando com a gente. Tá ótimo. Seu pai e sua mãe foram perfeitos para vocês. É isto. Então vamos agradecer do fundo do nosso coração por isso. Olha só que legal os comentários. É bem isso, né? Olha só. Novaes falou, simples assim.
coração. Simples assim. Nossa, A gente vai muito pro complexo, né? Quando você perguntou, os seus pais foram bons o bastante, eu fiquei, tipo, foram bons procurando, bastante. né? Procurando e, assim, nos meus critérios, né? Bons bastante no meu critério, né? Que é aquilo que a gente estava conversando no começo. É nada disso. É simples. A Mônica Novaes percebeu com muita clareza. Tem algumas pessoas que ficam bravas quando eu faço esse exercício. Só que ficam bravas assim, eu fico bem quieta. Que, né? Todo mundo tem o direito de ficar bravo. Claro. Foi uma maneira de mostrar. É com esta essência. O restante não... a gente lida de outra forma. Sim. O pessoal falou, a Elaine ficou emocionada. A outra Elaine falou, estou viva. A Cleide falou, maravilhosa. Estamos vivos, que delícia. Demais, várias mãozinhas de gratidão. Perfeito. Olha só que interessante. A Apenas falou, consegui sentir o quanto meus pais são bons para mim. Nossa, que conquista. Que lindo, que bom, que bom, que bom, que bom. E a Cris falou, eu também tive e tenho pais maravilhosos. Que legal. Que bom. Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, dividir, compartilhar, trazer esse exercício extremamente essencial, mas muito profundo, e desejar a vocês dias lindos daqui para frente, não é? E que a gente possa se encontrar mais uma vez, a próxima vez. Tem mais algum comentário, Anne? Antes que caia aqui, a gente não possa nem dar tchau. Não, a gente tem 5 minutos, vamos ver. Tenho então certeza que fui muito amada pelos meus pais, deram-me o que tinham para dar. Interessante. Isso. É essa consciência, né? Mas ainda, não sei quem fez esse comentário, mas ainda não é o que ele deu para vocês. O essencial é a vida. O que ele te deu depois é a mais. Ele te deu muito mais. Sim. O pessoal está perguntando se as lives anteriores estão disponíveis. Estão sim, tá? Tem uma que está gravada no YouTube. Eu vou mandar para vocês. Quem tiver interesse, manda um direct no Instagram, né? Do Fazes, que aí a gente manda os links certinho. Já tiveram 2 lives, essa é a terceira já. E vai ser importante pegar o conteúdo das lives anteriores. Ajuda um pouco. Para entender. Porque a gente está caminhando, dando alguns passos à frente, né? Então, quem às vezes chegou agora pode ficar meio confuso, meio difícil. Mas a gente fala sempre, da constelação familiar, é sempre o caminho do amor. O trabalho de constelação familiar é ver onde o amor enroscou. Lá onde está o amor, que seja parado, é lá que a gente vai olhar. É lá que está a solução. Eu estou muito feliz com todos vocês aqui, muito contente, alimentou meu coração, minha alma. Estou muito feliz. Sinto falta dos nossos encontros. Tá todo mundo falando isso aqui. Sinto falta, todo meu Deus. Mundo, né? Eu também espero que volte logo. Bom, é o sábado mais animado que tem lá no Fazes, é uma constelação. Eu acho que agora falta pouco, né? Falta pouco, a gente vai poder voltar. Mesmo que seja de uma forma reduzida, talvez eu estava pensando no primeiro momento, com menos pessoas, para manter um distanciamento, mas isso daí eu e o Fazes vamos orientar vocês direito. Eu e o Fazes. Isso. Exatamente. Mas, Cris, se tiverem outras lives, pessoal, acho que tá todo mundo gostando, né? Eu tô adorando. Pretendo fazer mais. A Kiska gostou dessa brincadeira. Peguei gosto. Graças a você que me entusiasmou. Gente, está encerrando o final aqui. Muito obrigada a todos. Um beijo no coração de todos vocês. Saudades de quem estava junto com a gente. Obrigado por quem chegou agora. E essas lives vocês podem compartilhar. Não precisa ficar só com vocês, não, tá bom? Isso. Conteúdo bom a gente tem que compartilhar, não é? Isso. Não é só aquelas notícias ruins, não. Isso. E qualquer coisa vocês têm contato no WhatsApp, tem o contato do Fazes, a gente está presente.
tá bom? É isso Beijo mesmo. pra vocês. Obrigada por tudo. Obrigada, Anne. A gente manda as próximas lives e quando a gente voltar, vocês vão ser os primeiros a saber. Beijos, tchau, obrigada. Beijo.